Cada um de nós é um fruto da vida, que vai ficar aqui em torno de 100 anos ou próximo disso, tem condições, tem potencial, diria Aristóteles, para isso. Mas vai ter que desenvolver um tipo de inteligência prática para dar conta da história. Cada um de nós é um projeto metafísico, um filho do ser encarnado na existência que precisa da inteligência para percorrer isso. Como ser humano, o professor Antônio, nessa obra Critério Ético do Humano, ele nos diz que nós humanos temos 3 dimensões. E eu vou usar o flip chart agora para a gente falar dessas 3 dimensões como humano. Então, vocês podem acompanhar comigo. Então, o ser humano, ele é espécie, O ser humano é individuação. O professor Antônio vai falar de ele é pessoa, né? Ele é pessoa. E o ser humano é sociedade. Então, nós, enquanto natureza humana, somos essas 3 dimensões: espécie, individuação, pessoa e sociedade. Enquanto espécie, nós temos regras, nós temos características específicas e precisamos de uma inteligência para compreender essas dimensões próprias. Então, o autoconhecimento é uma condição. E por isso que o professor Antônio, como filósofo, como teólogo, como um homem de conhecimento da cultura humana, um homem de negócios, vai constantemente nos trazer aspectos sobre a natureza humana, sobre o íntimo do humano, para que a gente possa fazer o quê? A autorrealização. Cada um de nós tem no seu íntimo um desejo, uma vontade de se autorrealizar. E na medida que não consegue fazer isso, sofre. Fica triste, fica angustiado, fica doente, né? Nós precisamos nos realizar. Não é uma coisa que eu posso não querer. Faz parte da condição humana. Eu tenho a liberdade de não me instrumentalizar, mas eu vou pagar um preço por isso. E nós precisamos nos instrumentalizar nessas 3 dimensões, como espécie, como individuação, como pessoa e como sociedade. Nós vamos estar percorrendo aqui uma série de argumentos hoje. O professor Antônio vai trazer vários pontos e vai falar sobre o ser humano ligado ao business, ligado às situações globalizadas e como conduzir tudo isso para se colocar dentro da sociedade como um vencedor. O professor Antônio traz um argumento muito importante que nós vamos ver nesse primeiro trecho. Nesse primeiro trecho, o professor Antônio vai dizer que nós precisamos nos entender enquanto ser humano. Além desses que nós trouxemos aqui, o ser humano, enquanto líder, ele tem que se dar conta que ele é um homem, um humano, ele é business, e ele é, além de business, negócio, né? Ele é sociedade, ele é ambiente. O ser humano é ambiente. Dependendo de cada um desses itens, se um deles alterar, muda tudo. Então, o que é o humano? Como está o humano? Eu, humano, como estou? O que eu sou? O que é o business para mim? Que é uma coisa muito importante. Né? Muito importante. O que é o business para mim? E claro, que ambiente eu me encontro? Nesse momento? Qual é o ambiente do meu negócio? Porque alguns negócios estão batendo 200% da meta e algumas empresas estão fechadas. Como é que é o meu ambiente? Então, eu humano, como é que lido com isso? Né? O meu business é o quê?
ela realmente uma oportunidade de servir, de construir equipes, de prestar um serviço à comunidade? O que é o meu business? O meu business é um modo, o meu negócio é um modo de eu me viabilizar como pessoa, como ser humano, como jornada de existência? Eu vejo o meu negócio como um modo de percorrer a minha vida nesses 100, 80? É especial conduzir o meu negócio? Ou eu sou um objeto da minha empresa, sou um objeto da minha carreira? Então, é muito importante a gente observar esses 3 pontos. O homem, que o professor Antônio vai dizer que então é a chave. O ser humano é a chave. É ali que está a essência dos outros 2 pontos. A essência dos outros 2 pontos está na pessoa. Porque a gente nota, às vezes, uma organização está com muito problema. E tu chama uma pessoa, um CEO, ou mesmo alguém que compra uma empresa que está com dificuldade e entra lá. Muda a dinâmica, muda a lógica e faz aquele lugar vencer. Então, a pessoa é muito importante. Mas que pessoa? A pessoa que tem uma conexão com um ponto de leitura do real, de decisão, de planejamento, de execução e de entrega. Não é qualquer pessoa. É a pessoa que consegue ler o real, decidir diante daquilo, planejar, se colocar em movimento executando e avaliando esse movimento e entregar a obra. Il modo di entrare in ciò che è la relazione uomo, business e ambiente perché se voi cominciate a pensare un po' seriamente, ogni attività, ogni impresa sempre ha questi 3 momenti. L'uomo, il suo affare, l'ambiente. Bastano uno di questi 3 che cambia tutto, cambia tutta l'impostazione di razionalità. L'uomo, la persona, certamente è la chiave essenziale. Secondo, è lo scopo di realizzazione economica. Cioè l'uomo di affari, l'uomo impresario, è un uomo che costituisce la materia, il fatto che dà crescita, che dà sviluppo. È lo stimolatore di tutto ciò che è il benessere in un contesto sociale. E naturalmente questo scopo ha molte forme. O que é o homem? O que é o homem? A gente que trabalha em várias empresas, em vários lugares, a gente vê esse homem que o professor Antônio acabou de trazer, esse homem prometeico. O Prometeu rouba o fogo dos deuses para com o fogo os humanos poderem transformar o metal, construir a vida. Então a gente nota que alguns executivos, alguns professores, alguns empresários são esse homem prometeico,
Esse homem que entra num lugar e faz a matéria, transforma o lugar, como o professor Antônio fez aonde ele chegou, que é o exemplo do Recanto Maestro, que é o exemplo de tantas pessoas que aonde chegam, criam prosperidade, criam abundância, criam saúde, criam alegria. Então, a importância do escopo para o empresário. Qual é o meu escopo com a minha carreira? Qual é o meu escopo com a minha carreira como professor? Qual é o escopo da minha carreira como executivo, como alguém que organiza equipes, que organiza pessoas? Qual é o meu escopo como um prestador de serviço? Se eu sou um médico, se eu sou um dentista, se eu sou um advogado, qual é o meu escopo com isso? Né? Eu, de vez em quando, a gente faz lá um tipo de mentoria, de consultoria para algumas pessoas. Eu preciso faturar mais. Querido, tu tem que servir o teu cliente. Tu tem que resolver o problema do teu cliente. Tu tem que viabilizar o negócio do teu cliente. E lutar por isso. Que aí o teu negócio vai ter êxito. Porque ele vai dizer, né? Ó, essa pessoa aqui é séria, funciona, dá resultado, me ajuda. Ou seja, e eu também sinto prazer enquanto estou ali trabalhando com o meu cliente. Então, o profissional liberal também, qual é o meu escopo? Senão a gente fica aí competindo, quem que tem mais cliente, quem que está ganhando mais, quem que não sei o quê, e perde o sentido do porquê a gente está em sociedade executando alguma coisa e servindo alguém. O que fez com que aquelas pessoas alcançassem um tipo de qualidade e de desenvolvimento? Que tipo de informação corria? Que tipo de consciência a pessoa tinha que conseguia capturar a informação atualizando a todo momento? E com isso se tornou um criativo, um vencedor, um estético, um econômico, um hierárquico, né? E conseguiu ser disponível para aquele projeto. Então, o que é o business? É um lugar onde eu me coloco com a minha inteligência e minha criatividade. O que é um empresário? É um portador de civilização, de vida, para si e para tantos. Por isso que o business é uma arte. O professor Antônio diz, é uma arte. É uma arte. Mas essa arte é possível? É possível? Essa arte é possível se tiver uma racionalidade. Nessa obra, Critério Ético do Humano, o professor Antônio, no antepenúltimo capítulo, tem o último, penúltimo, antepenúltimo, por aí. O professor Antônio vai falar sobre a racionalidade como uma capacidade de dar proporção a tudo que tem relação comigo. A racionalidade ontológica é uma racionalidade que consegue. Eu tenho essas pessoas com essas virtudes, com essas limitações, eu tenho esse tipo de cliente, eu tenho esse tipo de serviço, esse tipo de produto, esse tipo de energia, esse tipo de tempo de vida, porque algumas pessoas têm 80 anos, outras pessoas têm 20 e poucos, né? Eu tenho um tempo de vida, então o que eu vou fazer com esse tempo? Usar a vida, usar a vida. Então o business é um modo de usar a vida. Usar a vida. O que é um empresário? É alguém que tem a arte de usar a própria vida para si e para o aprimoramento econômico, civilizatório. E isso é humanismo. Isso é humanismo. Porque na medida que eu faço isso, eu faço existência para mim e para tantos. Então ali está o verdadeiro humanismo, como o professor traz na última passagem que ele, nesse momento, nos fala.